Olá, pequenos pesquisadores, tudo bem com vocês? Hoje já é segunda-feira e a lição está muito bonita e importante. E logo no começo dela nós já vamos aprender o significado de uma palavra. Mas antes não podemos esquecer do nosso verso, que está lá em Lucas, capítulo 16, verso 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Está escrito na palavra de Deus. E bora lá continuar a nossa lição. O título da lição de hoje, de segunda-feira, é A Tramóia. O que significa uma tramóia? Vocês sabem? Sem olhar no dicionário. Ah, não sei. Então nós vamos aprender hoje o que significa tramóia. Significa maquinação secreta com o objetivo de iludir alguém ou prejudicar algo ou alguém. É uma pessoa ardil, ou um ato ardil, artifício, uma trampolinice. Então, tramóia é tramar algo para prejudicar uma outra pessoa. Os príncipes se apressaram para ver o rei e lhe pediram para assinar um decreto que proibia o quê? Pequenos pesquisadores, qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem por quantos dias? Por 30 dias. Qualquer um que desobedecesse ao decreto seria jogado na cova dos leões. O rei gostou muito dessa ideia. Por que ele gostou dessa ideia? Porque massageou seu ego. O que quer dizer isso? Ele ficou todo feliz. Ele falou assim, nossa, então as pessoas vão me respeitar mais ainda. Como esses meus funcionários me amam, né? Me adoram, nossa, querem o meu bem. Ah, vou assinar agora. Então, ele pegou lá e falou aqui, ó. Podem levar, tá aqui, já tá assinado, né? Que aquele que orar para algum deus ou para um homem durante um mês será jogado na cova dos leões. E ele ficou nas nuvens com essa ideia. Mais tarde, o rei descobriu que aceitar a bajulação dos príncipes foi uma má ideia, que trouxe muita dificuldade. A Bíblia diz, com o que afaga, com os seus lábios não te intrometas, ou seja, não fique perto dessas pessoas que ficam te agradando, que ficam te bajulando, porque uma hora ela vai puxar o seu tapete e te derrubar. Olha a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 20, verso 19. Só que na hora o rei não entendeu. Por quê? Porque aquilo massageou o seu ego. E ele achou, né, que os seus funcionários o amavam. Daniel sabia que os presidentes e príncipes queriam se livrar dele. Então o que ele fez? Ele ficou com medo. Ai, agora o que eu vou fazer? Orar a Deus 3 vezes por dia. Eu vou ser jogado na cova dos leões. Que nada, Daniel não estava nem aí para isso. Ele sabia o Deus que servia. Ele continuou a trabalhar para o rei e quando chegava a hora de orar, deixava o seu trabalho e ia para o seu quarto. Ali, abria janelas como sempre havia feito e orava a Deus quantas vezes por dia? Por 1 minutinho? Uma vez? Não, ele orava 3 vezes por dia. E ele se ajoelhava no seu quarto, sabendo que estava sendo vigiado por seus inimigos. Daniel não tinha medo de ninguém, porque sabia que estava fazendo o certo. Então, a melhor coisa é você fazer o que você está fazendo, sem o quê? Sem ser errado, porque você vai fazer com todo o seu coração, vai confiar em Deus, por mais que as outras pessoas achem que aquilo não está certo, mas você sabe que aquilo está certo, né? Porque para os ímpios, agradar a Deus é o quê? É em último plano, fica lá em último lugar, certo? Então vamos continuar aqui. Por que Daniel não fechava as janelas durante aquele mês e orava escondidinho? Por que Daniel não fazia isso, hein, pequenos pesquisadores? Porque ele sabia que se acontecesse alguma coisa com ele, Deus iria o quê? Protegê-lo. Então Daniel sabia a quem adorava. Porque ele não queria que os príncipes pensassem que sua ligação com Deus tinha sido cortada por um decreto. Então, o que ia acontecer? Se ele fechasse a sua janela, colocasse um cadeado bem grande e orasse bem baixinho. Não, ele falou assim, que é isso? Quem esses príncipes, né? Quem eles pensam que são?
Ao continuar a orar com as janelas abertas, Daniel foi mostrado de forma corajosa, silenciosa e humilde, que nenhum rei na terra poderia se intrometer entre ele e Deus. E agora, uma reflexão importante. Você seria corajoso igual Daniel? Teria coragem de fazer a mesma coisa que ele fez, mesmo sendo ameaçado ser jogado na cova dos leões? Você costuma, olha só o que diz a pergunta aqui, costuma dar graças quando os amigos que não conhecem a Jesus vêm à sua casa? Ou você convida eles para fazer o culto familiar com você? Você fala, vixe, está na hora do culto. Ah não, vou esperar eles ir embora, depois eu faço, estou com vergonha. Então lembre-se que se você age assim, você não está sendo corajoso e não está parecendo nada, na dica de nada, com o caráter de Daniel. Vamos para as perguntas. O que os príncipes fizeram para convencer o rei a assinar o decreto? O que diz lá em Salmos? Então peguem a Bíblia de vocês, vamos ver. Salmos capítulo 78. Nossa, abri em cima, olha. Salmos capítulo 78, verso 36. Diz assim, ó. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam. Então, o que aqueles príncipes faziam? Eles lisonjeavam o rei. Ó rei, você é o soberano de todos os reis. Você é o mais poderoso. Vai viver para sempre, então, rei. Assine esse decreto para que as pessoas aprendam a respeitá-lo. E o rei ficou como? Todo felizão, mas se esqueceu, né? Que aquilo que eles estavam fazendo era para prejudicar uma pessoa muito importante que ele gostava. E a segunda parte, escreva sua resposta abaixo. Por que o rei assinou? Então aqui nós temos duas perguntas. Então, o que os príncipes fizeram para convencer o rei a assinar o decreto? Eles praticaram o que? A bajulação, a lisonja. Então vocês vão escrever bajulação. E com a língua, o que? Mentiam. O que significa lisonjear? Vamos pesquisar aqui no dicionário a palavra lisonjear. Vamos pesquisar aqui o que significa lisonjear. Ó, significa envaidecer, sentir orgulho, homenagem prestada pelos colegas. Então, enaltecer com exagero, visando a obtenção de favores, privilégios, adulações, não perder a oportunidade, né, de ganhar algo em troca, com o quê? Com esse carinho falso. Então, eles lisonjeavam o rei, né, eles adoravam o rei, mas era o que era mentira. Aquilo no coração deles, eles não sentiam nada disso pelo rei. Eles só queriam prejudicar a Daniel. Então, vocês vão responder a primeira parte. O que os príncipes fizeram para convencer o rei? A bajulação. E por que o rei assinou? Porque o quê? Massageou seu ego, porque ele se sentiu poderoso. Então, por que o rei assinou? Porque fez com que ele se sentisse o quê? Poderoso. Profetas e Reis, na página 540, diz assim, ó, apelando para sua vaidade, os príncipes convenceram o rei que a publicação desse decreto aumentaria muito a sua honra, a autoridade. Sem perceber o sutil propósito dos príncipes, o rei cedeu à sua bajulação e assinou. Então, sutil aqui no cantinho da lição de vocês, na parte esquerda, diz que é o quê? Astucioso, desleal e fingido. Então, nós temos, vamos relembrar aqui na lição de domingo que eu falei para vocês, 4 características do caráter de Daniel: sábio, amável, justo e gentil. 4 características agora do caráter daqueles príncipes, né? Que eram o quê? Bajuladores. Que mais? Sutis. Vamos mudar esse sutil aqui para desleal. O que significa desleal? Alguém que não é legal, que não é fiel, tá? Então, bajuladores, desleais. Quais são os outros? Mentirosos. Mais um. Vamos lembrar de mais um aqui. Então, bajuladores, desleais,
mentirosos e o que mais? O que mais que eles eram? Injustos. Muito bem. Isso, eles eram injustos, tá certo? Para a gente ir comparando no decorrer da lição. Vamos continuar. Número 2. O que você deve fazer quando alguém bajular você? Procure a resposta em Provérbios, capítulo 20, verso 19. Vamos lá. Provérbios fica depois de qual livro da Bíblia? Um dos livros mais bonitos da Bíblia, depois de Salmos. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 20, verso 19. Diz assim, ó. O mexeriqueiro revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoa, aí é continuação. O mexeriqueiro revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. Ou seja, não fique perto de pessoas assim. Então, o que você deve fazer quando alguém bajular você? Você deve se afastar, né? Se afastar dessas pessoas. Você não precisa ser mal educado, né? Ou falar, olha lá na Bíblia está escrito isso, que você vai para o inferno se você continuar assim, né? Vamos reler o verso aqui, ó. Diz assim, ó, 20, verso 19. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Você simplesmente se afasta dessa pessoa, não dê ouvidos para o que ela fala. Não dê ouvidos. Se afaste dela que ela vai perceber o errado que ela fez. Depois ela pode te procurar. Muito bem. Aí você pode falar para ela, ó, não gostei do que você fez, das suas atitudes. Então a melhor coisa é você se afastar, porque você não pode, né, pecar. Você não pode se irar, ficar com raiva. Então a melhor coisa é você ficar longe dessas pessoas. Número 3. O que o bajulador, puxa-saco, faz para si mesmo? Então, quando você bajula alguém querendo algo em troca, o que acontece com você mesmo? Você está enganando aquela pessoa, igual esses príncipes fizeram com o rei. Mas o que vai acontecer com a pessoa que faz isso com os outros? Provérbios, capítulo 29, verso 5. Diz o seguinte: quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para o quê? Para os seus pés. Agora tem uma diferença muito grande aqui. Você pode elogiar o seu amigo. Nossa, como você está bonito hoje, eu gostei do seu tênis, muito legal. É diferente de você falar que você gostou de alguma coisa, ou que a sua amiga fez uma comida muito boa, e é diferente de você ficar, nossa, como você é inteligente, como você tem uma casa linda, uau, nossa, seus brinquedos são incríveis, você poderia emprestá-los para mim? Você começa elogiando a pessoa querendo algo em troca. Então existe diferença de você querer agradar aquela pessoa para obter algo para si mesmo, ou simplesmente, né, você dizer que ama aquela pessoa, que gosta muito dela. E eu tenho certeza que a pessoa vai notar a diferença de um carinho sincero, né, de um elogio sincero, do que uma lisonja, porque é bem diferente, tá bom? Então, o que acontece com a pessoa que faz isso? Vamos relembrar aqui, Provérbios capítulo 29, verso 5, diz assim, ó: quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Porque o que vai acontecer? Uma hora essa pessoa vai ser descoberta, igual aconteceu com aqueles príncipes, aqueles homens de cargos muito importantes. E eles vão o quê? Ser jogados na cova dos leões, né? A gente falando aqui simbolicamente. Mas o que aconteceria conosco hoje? Nós perderíamos amigos, as pessoas não confiariam mais em nós. É isso mesmo que vai acontecer. Então, crianças, nós chegamos ao final de mais uma lição. Essa lição está tão bonita, não é mesmo? Então, olha só, um forte abraço para você, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.